Olá, segundo Super. Eu sou o professor Johnny e eu vou auxiliar vocês agora na resolução da lista do Danielzinho lá de cilindros, valeu? Nós vamos fazer 5 questões ao todo, sendo elas a 1, a 3, a 6, a 9 e a 14. Então vamos por partes, começando pela 1. PUC-RJ. O volume do sólido gerado pela rotação, isso aqui é importante, tá? Rotação de um quadrado de lado 3 centímetros em torno de um dos seus lados é. O que isso está falando para a gente? Eu vou abrir aqui o GeoGebra para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho um eixo, esse aqui é o eixo de rotação, e nós temos um quadrado, vou construir um quadrado aqui, de boassa, certo? Nós temos um quadrado e temos um eixo de rotação. Ele está falando que esse quadrado vai girar em um de seus lados. Escolhi o lado AD e esse quadrado vai rotar aqui. Vou fazer um negocinho para ajudar a gente. Onde está? Onde está? Aqui. Então, ele vai rotar aqui assim, ó. Então, o quadrado rotacionou aqui, tá? Isso aqui é uma perspectiva 3D. Então, rotacionou e aqui também vai acontecer isso, certo? Aqui embaixo, a mesma coisa. Rotacionou. Rotacionou. Beleza? Perceba que aí o que acontece? Quando esse quadrado gira, ele forma um cilindro. É claro que era um cilindro, né? A gente está na matéria de cilindros. Então, a gente sabe que o volume disso daí vai ser o volume do cilindro. Vou reposicionar aqui as coisas para facilitar para a gente. Só um segundo. Voltando para a questão. Nós temos aqui, eu coloquei aqui o desenho que a gente fez no GeoGebra para facilitar a nossa vida, tá? Perceba que aqui a gente fez um cilindro e ele quer o nosso volume do cilindro. A gente sabe que o volume do cilindro é dado pela área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, né? Então, o volume desse cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura. Só que a gente conhece o r. Tá aqui, ó. O lado do quadrado é 3. E a gente também conhece a altura, também é 3. Olha lá. Volume do cilindro é igual a π. No lugar do r eu coloco 3. 3 ao quadrado. Vezes 3. Beleza? O volume do nosso cilindro é dado por 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. O π fica 27π. E essa é a nossa resposta, letra E. Então essa é a nossa resposta. Beleza? Questão número 3. Um cilindro circular reto de raio igual a 4. Então eu já vou pôr o raio aqui, mais ou menos aqui, né? 4. Estava com água numa certa altura. Vou pôr a água aqui, desenhar essa água nesse cilindrinho maravilhoso aqui. E aqui nós temos uma certa altura. Altura H. Um objeto é colocado no interior desse cilindro, ficando totalmente submerso. E o nível da água sobe 3 centímetros. Vou fazer aqui de preto. Então, aqui o nível da água, depois que o objeto é colocado, sobe 3 centímetros. E ele quer saber o volume desse objeto. Bom, para quem se lembra aí, o volume do objeto, ele obrigatoriamente é esse cilindro novo aqui, ó. Tô desenhando em preto aqui. Tá vendo? Esse cilindro, essa altura nova que cresceu, significa que o volume do objeto, ela é dada por o volume desse novo cilindro, esse cilindro em preto aqui. E como eu faço isso? É o nosso πr ao quadrado vezes a altura. O volume do objeto é igual a π vezes o r, que no caso o raio desse cilindro também é 4. Então já vou pôr 16, tá? 4 ao quadrado é 16, vezes a altura, que é 3. Aí vocês vão perceber que isso dá 48 vezes π. Fazendo com π, usando o π como 3,14, quando ele não dá no exercício, usem como 3,14, a gente vai perceber que isso é aproximadamente 151 centímetros. Alternativa E, de eu já sabia.
Questão 6. Um reservatório de água tem um formato cilíndrico de volume igual a 54 pi metros cúbicos. E ele está inscrito num cubo de aresta com o dobro do raio. Então vamos fingir que esse cubo se encaixa aqui certamente, tá? Se o cilindro está inscrito no cubo, significa que o cilindro está dentro do cubo. E aqui, essa arestazinha encosta no cubo, essa arestazinha encosta no cubo. Toda a área da base se encosta no cubo, toda a área da outra base também se encosta no cubo. Enfim, ele está inscrito, significa que ele se encaixa perfeitamente ali dentro, tudo bem? E ele diz também que o cubo tem 2R de lado, e ele quer saber qual é o volume do cubo. O volume do cubo, a gente já sabe que é volume do cubo é igual a 2R vezes 2R vezes 2R. Beleza? Mas quanto é R? Vamos descobrir agora. Olhando para o cilindro, a gente tem que o volume dele, que é 54 pi, desculpa, 54 pi, ele é o quê? A área da base, que é pi r ao quadrado. Ó quem tá aqui, ó. R ao quadrado, tá vendo? A gente vai descobrir o R. Vezes a altura. Só que perceba, a altura tá aqui, ó. A gente sabe quanto é isso. É 2Rs. Tá lá. 2Rs. Fazendo as contas como se deve, você vai perceber que esse pi vai cortar com esse. E aí, nós vamos ter o seguinte. Vou voltar para a cor que eu estava aqui. Vou passar o 2 dividindo. Então, 54 dividido por 2 é igual. Raio ao quadrado vezes raio é raio ao cubo. 54 dividido por 2 é 27. Igual a raio ao cubo. Raiz cúbica de 27 é 3. Perceba que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Bom, descobri o raio. Vou pôr na nossa fórmula. Então vamos lá. Volume do cubo é igual a 2 vezes 3, 6. Vezes 2 vezes 3, 6. Vezes 2 vezes 3, 6. Isso vai dar 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Letra C de certo. Vamos lá, questão número 9. Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD. Então é esse retângulo aqui. Revolução é aquilo que a gente fez lá na questão 1, tá? Que é achar um eixo de rotação, uma reta que vai rotar e rotacionar isso. Então vai rotacionar para lá. Aí ele vai ver um sólido, né? Vocês vão perceber daqui a pouco que sólido vai ser. E ele quer saber qual é o volume desse sólido. Vamos pro GeoGebra rapidão. Estamos aqui no GeoGebra de novo, já refiz o retângulo aqui com o eixo de rotação, e agora esse retângulo vai rotacionar. Então, isso daqui vai rotacionar tudo para lá assim, já vou até fazer para vocês verem, para ficar mais fácil. Então tá aqui. Mais ou menos assim, né? Então, perceba que isso está rotacionando para lá, e isso está rotacionando para cá. Tá? Aqui é a visão de cima, vamos fazer a visão de baixo. A visão de baixo é mais ou menos isso aqui, tá? Passou para lá, passou aqui, rotacionou. Beleza? Perceba o que eu construí aqui. É um cilindro, né? Com um buraco no meio. É meio que uma rosquinha com uma altura bem grande, tá? Então aqui tem um buraco no meio. Esse buraco está vazio e aqui é completo por volume. Vou jogar essa imagem para lá para a gente continuar. Tá aqui a nossa imagem, certo? Ainda temos que a gente sabe que daqui até aqui é igual a 2 e daqui até lá é igual a 5. Então eu sei que aqui é igual a 3, né? Tudo é 5. Também sabemos que a altura aqui, a diagonal, desculpa, é 5.
Então, como é um triângulo retângulo, né, que é o 3, 4, 5. Então, a gente sabe já a altura disso, que vai facilitar pra gente. Então, perceba que eu posso fazer a seguinte relação. Vou mudar de cor aqui. Olhando para esse cilindrão grande, se eu pegar o volume dele e tirar o cilindrinho pequeno, eu tenho o volume que eu quero, não é? Então, cilindro grande menos cilindro pequeno. Então vamos por parte. Vamos descobrir primeiro o volume do cilindro grande. O volume, como vocês lembram, é πr² vezes a altura. O π nesse caso é π, né? Desculpa. O r é 5, então 5 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Então, o grande é igual a 25 vezes 4, 100 π. Beleza? Essa é a altura do grande. Vamos para o pequeno agora. O volume do pequeno é igual a... O volume pequeno é esse daqui, ó. Então, o nosso π, o r é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma, que é 4. Então, Cp é igual a 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 16 π. Então tá lá. Agora facilitou nossa vida, né? Voltando para essa fórmula aqui, ó, que o maior menos o menor. Então, o maior 100 π menos o menor é o nosso volume. E 100 menos 16 é igual a 84 π. Letra D, te deu certo. Para finalizar, questão 14. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Tá aqui, né? O raio da base desse cilindro mede 6 sobre π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Tá aqui a figura. E aí, ele quer saber a altura. Então, vamos pôr aqui nosso H de altura. Bom, para descobrir a altura, a gente tem que descobrir essa hipotenusa aqui, né? Já que isso aqui é um ângulo reto. Então, ou a gente descobre essa hipotenusa, ou a gente descobre esse cateto adjacente. Bom, é mais fácil a gente descobrir o cateto adjacente. Por quê? Porque o cateto adjacente, se a gente pegasse esse rolo aqui e começasse a enrolar, a gente ia conseguir perceber que esse Y tem uma relação com a base, com o comprimento da base. Como eu sei isso? Por exemplo, vamos olhar para essa torre. Então vamos lá. Quantas voltas isso daqui dá na torre? Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Significa que na hora que eu enrolo isso daqui, aqui nessa torre, isso vai dar 6 voltas. Significa que esse Y daria 6 voltas de comprimento. E a gente sabe quanto é o comprimento de uma circunferência. É o nosso querido 2πr. Só que a gente sabe que isso é uma circunferência, só que ele deu 6 voltas. Então, vezes 6. E quanto é nosso R? Vou fazer aqui do ladinho. Quanto é nosso R? 6 sobre π. Então, substituindo na fórmula, nós temos que 2π vezes o R, que é 6 sobre π, vezes 6 voltas. Show de bola? Podemos cortar esse com esse. E aqui a gente vai perceber que 6 vezes 6 é 36. E 36 vezes 2 dá igual a 72. Então, esse nosso lado aqui é 72. Beleza? Só que eu não quero o lado, eu quero o H. E aí fica fácil, né? Para fazer essa conta, é só fazer tangente de 30 é coca
cateto oposto, que é nosso H, sobre cateto adjacente, que é 72. E a gente sabe que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a H sobre 72. 72 dividido por 3 dá 24. 24 raiz de 3 é igual ao nosso H. 24 raiz de 3, B de boa.